Sábado ou domingo? Qual dia o cristão deve guardar? Seja bem-vindo na janela de doutrinas e temas que dividem opiniões. Bem, esta é uma conversa muito antiga e que sempre dividiu opiniões entre os cristãos. Os que acreditam que deve-se guardar o sábado e os outros acreditam que deve-se guardar o domingo. Qual é o seu posicionamento diante deste tema? Qual é o dia que você guarda, sábado ou domingo? Deixe aqui nos comentários. Bem, antes de darmos continuidade com o nosso tema, eu queria pedir-te para que não te esqueças de se inscrever no canal, porque isto ajuda o canal a crescer. Antes de nós continuarmos com o nosso tema, eu queria primeiro deixar aqui dois pontos principais. O primeiro ponto é dizer que o sábado, ele antecede a lei. O sábado não foi instituído no Êxodo. O sábado, ele foi abençoado e santificado em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Logo que Deus terminou do seu trabalho da criação, ele viu que tudo era bom e ele descansou, abençoando o sétimo dia e santificando-o. Mas sábado, como ordenança, como mandamento para o homem, ele foi instituído no Sinai. Isso em Êxodo capítulo 20. O segundo ponto que eu quero aqui partilhar contigo é que é importante saber que existem duas alianças. Uma é a aliança do Sinai e a outra é a aliança do Calvário. Agora, também precisamos saber que dos grupos que guardam o sábado não é apenas o sétimo dia, como muitos pensam. Existem muitos grupos que guardam o sábado como dia de adoração. Entre eles está a Igreja Batista do sétimo dia, está a Igreja de Deus do sétimo dia, entre outros grupos. Agora, qual dia o cristão deve guardar? Bem, esta é uma pergunta que trará uma resposta que te vai surpreender. Se nós vamos ser honestos, sinceros com as Sagradas Escrituras, é importante dizer que no Novo Testamento não existe nenhuma passagem que ordena o cristão, ou seja, a igreja, a guardar um dia de semana. Não existe um versículo que manda-nos guardar o sábado ou que manda-nos guardar o domingo. O versículo que nós temos é Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz, portanto, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, por causa dos sábados, por causa das luas novas, ninguém vos julgue por conta dessas coisas, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o que nós temos nesta passagem de Colossenses é Paulo combatendo de uma forma severa os judaizantes que obrigavam os cristãos a viverem como judeus na era da graça, a cumprirem os dias, a comemorarem as festividades judaicas e a guardarem os dias de semana, a guardarem os sábados, pois Paulo diz, ninguém vos julgue por conta disso. Agora, visto que não existe alguma ordenança para guardar sábado nem domingo no Novo Testamento, o cristão deve guardar o sábado como mandamento da lei mosaica? De modo nenhum. O crente não tem obrigação nenhuma de guardar o sábado. A pergunta é, por que o crente não pode ou não deve guardar o sábado? O primeiro motivo é porque o sábado, assim como toda a lei, era a sombra dos bens futuros. Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aqui nós temos uma passagem que nos mostra o que na verdade a lei era. A lei era a sombra dos bens futuros. E no Novo Testamento nós temos o entendimento pleno de que estes bens que criavam essa sombra já se materializaram. Esses
bens já são uma realidade no meio de nós. Cristo já desceu, Cristo já morreu, a sua obra completou-se, Cristo já deu a vida para salvar o homem. Então, aquilo que a lei preconizava já se cumpriu na pessoa de Cristo. Até o próprio sábado, que é o dia de descanso, também cumpre-se na pessoa de Cristo. Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eis que eu vos aliviarei. A palavra aliviar que está ali é a mesma palavra do descanso, é a mesma palavra do sábado. Então, para o cristão, o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. Nós não descansamos num dia de semana, nós descansamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo motivo pelo qual o crente não deve guardar o sábado é porque quando se muda o sacerdócio, também muda-se a lei. Vamos ver Hebreus capítulo 7, versículo 12. Em Hebreus 7, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Este texto é um texto muito importante. É uma pena que muitos não conhecem este texto. Esse texto, ele mostra-nos claramente o que aconteceu. Porque quando existe uma mudança de sacerdócio, consequentemente a lei também vai mudar. Se você entender isto, vais perceber por que Jesus Cristo trabalhou no sábado. Jesus Cristo deixou seus discípulos colher espigas no sábado. Jesus Cristo curou doentes, inclusive um paralítico que depois lhe mandou carregar a sua cama e andar, o que era totalmente proibido para um dia de sábado. Mas Cristo, ele fez isso no sábado. Por isso que alguns fariseus não entenderam isto e disseram que Cristo não era de Deus, porque ele violava o sábado. Vamos ver João 9, versículo 16. João 9, versículo 16, a Bíblia diz: então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Entendeu? Então, alguns fariseus não percebiam que houve mudança de sacerdócio. É verdade que Cristo, quando nasce, ele nasce como judeu, ele cumpriu a lei judaica, mas quando o seu ministério começa, ele já não era obrigado a guardar o sábado, porque ele já estava no exercício do seu sacerdócio. Por isso que quando trouxeram a mulher apanhada em adultério, eles queriam ver o que Jesus Cristo diria. É verdade que na lei mosaica, alguém encontrado em adultério devia ser apedrejado até a morte, mas Jesus Cristo, quando repara para eles, diz: aquele que está sem pecado seja o primeiro a lançar a pedra. Ninguém lançou a pedra e todos se foram. Então a lei de Cristo estava a entrar em vigor naquele momento. Ao invés de apedrejamento, Cristo dá perdão. Essa é a lei da graça. Este é o tempo da graça. Então nós hoje não obedecemos à lei, não vivemos debaixo da lei mosaica, porque nós já temos um outro sacerdote, já temos um novo legislador e já temos uma nova lei. Isso é importante ser entendido. E também é importante salientar, caso alguns não tenham percebido, é que quando falamos da mudança do sacerdócio, é porque o sacerdote, ele vinha da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Espiritualmente, ele é da linhagem de Melquisedeque, simbolizando alguém que não tem princípio e nem tem fim. O terceiro motivo pelo qual o crente não deve guardar o sábado é porque o sábado, como ordenança, ele foi dado no Sinai para o judeu. O terceiro motivo pelo qual o crente não deve guardar o sábado é porque o sábado, como ordenança, ele foi dado no Sinai para o judeu e não para uma outra nação. De tanto que antes do Êxodo, não temos registros de homens guardando o sábado. A Bíblia não diz que Adão guardou sábado, a Bíblia não diz que Noé guardou sábado, a Bíblia não diz que Abraão, Isaac e Jacó guardaram sábado, mas o sábado ele só é instituído como ordenança para a nação de Israel. Vamos ver Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 2. No versículo 1 a Bíblia diz: então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem foi tirado da casa da servidão? Quem estava no Egito
debaixo da mão de Faraó? Com certeza é Israel, é a nação de Israel, é o povo hebreu que estava debaixo da jurisdição de Faraó. Então a Bíblia, aqui no capítulo 20, ela vai tratar mais tarde sobre os 10 mandamentos, sobre as leis que Deus vai dar ao povo para poder governar o seu povo. Então essa lei, ela é dada no Sinai para Israel. A igreja não é formada no Sinai, a igreja é formada no Calvário. A lei que comanda a igreja é a lei que vem do Calvário, não a lei que vem do Sinai. O quarto e o último motivo pelo qual a igreja ou o cristão não deve guardar o sábado é porque no Novo Testamento não existe nenhuma ordenança do Senhor Jesus Cristo ou dos apóstolos para guardar o sábado. Então, nós não tendo Jesus Cristo instruindo, não tendo os apóstolos instruindo, então nós não guardamos o sábado porque ele não é instrução do Novo Testamento. Agora, nós já vimos aqui 4 motivos pelos quais o crente não deve guardar o sábado. Mas é verdade que também existe a pergunta: por que então que nós guardamos o domingo, uma vez que não existe uma instrução clara na Bíblia, explicitamente no Novo Testamento, que manda o crente guardar o domingo? Existem muitos motivos, existem muitas verdades por detrás disso. Um dos grandes motivos está relacionado aos grandes eventos que aconteceram no primeiro dia de semana, eventos que aconteceram no domingo. Primeiro é dizer que Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Isso está patente no livro de João, capítulo 20, versículo 1. Então, quando nós nos reunimos no domingo, nós estamos a celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. O segundo motivo pelo qual nós nos reunimos no domingo é porque o Espírito Santo, ele desce no primeiro dia da semana, no domingo, que é o dia de Pentecostes. Isso podemos encontrar em Levíticos capítulo 23, versículo 15 a 16. É lá onde é instituído o dia de Pentecostes. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, ele desce naquele dia. Note que o Espírito Santo é o Consolador que Cristo prometeu que viria para consolar o seu povo. E esse Espírito Santo, ele desce num dia de domingo. Será coincidência? O Salvador ressuscita no domingo, o Espírito Santo, o Consolador, desce no domingo. E o terceiro motivo é que a primeira pregação, o primeiro culto realizou-se num domingo, onde com a pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. O quarto motivo é o encontro da igreja de Troades para adorar a Deus. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 27. Eles se encontravam para poder cultuar no domingo. E o outro motivo que eu listei aqui é a instrução do Paulo para que os irmãos trouxessem as suas ofertas no primeiro dia da semana, porque era o dia em que os irmãos se encontravam, reuniam-se para poder louvar, salmodiar e adorar a Deus. Então, nós temos aqui esses motivos que eu listei e tem outros do porquê nós nos encontramos no domingo para adorar a Deus. Isso não significa que os outros dias de semana não pode se adorar a Deus. Não significa que o sábado não pode ser adorado a Deus. Mas estamos a dizer que quando se guarda o sábado como lei, aí já tem um problema. Mas você pode orar, pode adorar a Deus no sábado, pode cultuar no sábado, não há nenhum problema. Assim também como pode ser numa terça, numa quinta, numa quarta, não importa. Todo dia é dia de Deus e nós podemos adorar a Deus em qualquer dia. Mas estamos a falar do domingo como um dia especial que toda a igreja se reúne para poder cultuar ao Deus, a Jesus Cristo, o que venceu a morte. Bem, chegamos ao fim. Agora só vou pedir para que não te esqueças de se inscrever no canal, partilhar este vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Que Deus te abençoe.